Olá, bonitos! Eu sou a professora Andreia da Fundação Matias Maquiline e esse é o curso do Preparada Fundação Matias Maquiline. Hoje será a nossa sexta aula e nesta aula estudaremos as propriedades periódicas dos elementos químicos. Sabia que as propriedades periódicas dos elementos são as características de cada um e que elas variam de acordo com a posição deste elemento na tabela periódica? Interessante, não é mesmo? Então vamos lá mergulhar no nosso mundo maravilhoso da química? A primeira propriedade que nós iremos estudar, ela é chamada de raio atômico. O raio atômico é basicamente a distância entre o núcleo do átomo até a sua camada mais externa. Essas propriedades são diferentes dentro de um grupo e dentro de um período. O raio, ele cresce na família de cima para baixo, devido ao aumento do número de camadas no átomo. E nos períodos, ele cresce da direita para a esquerda. Por que isso? Porque na mesma linha da tabela periódica, que é o período, os átomos vão ter o mesmo número de camadas, porém, os átomos dos ametais vão ter mais elétrons nessa última camada, e esses elétrons vão ser mais fortemente atraídos pelo núcleo, formando átomos bem menores que os átomos do grupo 1. Agora vamos ver a eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em receber elétrons, ou seja, atrair mais elétrons para ele. E essa característica é muito forte nos ametais. Na tabela periódica, os gases nobres não são considerados para esta propriedade, visto que eles não têm tendência em ganhar elétrons, pois já estão estabilizados. A eletronegatividade aumenta nos grupos de baixo para cima, devido à diminuição do raio atômico. Isso porque quanto menor o átomo, mais fácil é para este átomo atrair mais elétrons. E dentro de um período é sempre da esquerda para a direita, porque nós vimos que os ametais têm uma maior tendência em atrair, em receber esses elétrons. Agora a eletropositividade. A eletropositividade é a tendência que um átomo tem em perder elétrons. Esta propriedade é característica dos metais. Podemos perceber então que a eletropositividade é o oposto da eletronegatividade. A eletropositividade vai aumentar da mesma forma que o raio atômico aumenta. A afinidade eletrônica também pode receber o nome de eletroafinidade. É afinidade por quê? Porque a energia liberada pelo átomo quando ele recebe um elétron. Se quem tem tendência em receber elétrons são os ametais, então a eletroafinidade ela é bem semelhante à eletronegatividade. Vai aumentar na tabela periódica da mesma forma. O potencial de ionização ele é semelhante à eletropositividade, porque é uma energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro no seu estado fundamental. Temos que lembrar que eu posso estar retirando apenas um elétron do átomo ou eu posso estar retirando mais de um elétron do átomo. Então, todas as vezes que for feita uma nova retirada de um elétron do meu átomo, essa energia vai precisar sempre ser maior que a energia anterior. Nessa propriedade, os gases nobres também não são considerados por conta da sua estabilidade. E para terminarmos, vamos revisar o que vimos na aula de hoje? Iniciamos falando que as propriedades periódicas dão as características aos elementos químicos. Vimos que essas propriedades são diferentes no grupo e no período, de acordo com o número atômico de cada elemento. E, por fim, detalhamos os 5 tipos de propriedades periódicas existentes: o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade, a afinidade eletrônica e a energia de ionização. Tudo bem, bonitos?
Ficamos por aqui no nosso mundo maravilhoso da química. Nos vemos na próxima aula. Tchau!